Olá família, seus loucos e loucas da cabeça pelo Cruzeiro, como é que vocês estão? Meu nome é Renato Gasparino e estou aqui para mais um vídeo no canal do Camarote Esportivo, com notícias atualizadas do maior time de Minas Gerais. Antes de começarmos este vídeo, eu peço a toda a nação celeste que não se esqueça de deixarem o seu gostei aqui embaixo e também de se inscrever no nosso canal caso não forem inscritos. Por quê, Renato? Porque assim você mostra para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. E o YouTube vai lá e recomenda o nosso vídeo para outras pessoas, para outros cruzeirenses. Então o nosso crescimento depende de vocês aí de casa. Chega de enrolação e simbora para mais um giro de notícias do Cruzeiro. Há mais ou menos 1 ou 2 meses atrás, fiz aqui para vocês uma lista de dispensa do Cruzeiro para a temporada de 2022. Lembrando, já apenas jogadores que estão no elenco do Cruzeiro. Os jogadores que estão emprestados não estão sendo avaliados durante esta lista. Galera, presta atenção na lista de jogadores. Ela aumentou. Isso porque eu coloquei o Fábio que deveria ficar. Lucas França deve ficar porque não aparece mais ninguém interessado. Vinícius deve ficar. Ramon, que eu falei que era dúvida, provavelmente deve ficar, até porque conseguiu bons números no final da temporada. O Paulo deve continuar sendo utilizado pelo Sub-20. Léo Santos, que eu falei para vocês que possivelmente voltaria para o Ituano, não se sabe ainda o que vai acontecer com o Léo Santos, até porque teve oportunidades recentemente e conseguiu jogar bem. O Everton está sendo convocado, ele deve continuar no Sub-20, tem apenas 18 anos. O Rodolfo não deve ficar no Cruzeiro. O Eduardo Brock, que eu coloquei naquela lista de jogadores que eu dispensaria, eu também acho que fica no Cruzeiro para a próxima temporada. A Renata defendendo o Eduardo Brock, não. Eu particularmente não sou nem um pouco fã do Eduardo Brock, mas os últimos jogos dele, com certeza o Vanderlei vai querer contar com ele. O Joseph deve ser mandado embora, o Pereira deve ficar. O lateral esquerdo, Jean Vitor, tem contrato até o final da temporada, na minha opinião, também deve sair do Cruzeiro. O Noberto, não sabemos ainda o que vai acontecer com ele, vai depender muito dos seus números daqui até o final da temporada. O Cáceres, não sabemos também se vai ficar no Cruzeiro, era um jogador que era considerado titular, porém no final da temporada caiu muito seu rendimento. O Henrique deve sair, Nonoca fica, Adriano fica, Flávio deve voltar para o América, Matheus Neres, não acredito que fique no Cruzeiro, mesmo tendo contrato, ele deve ser emprestado. O Ariel Cabral, acredito também que seu contrato não seja renovado no final da temporada. O Rômulo, que eu falei para vocês que deveria sair do Cruzeiro, não sabemos mais se ele vai sair, até porque se tornou titular com o Vanderlei, e se o Vanderlei falar que quer contar com o Rômulo, deve continuar com ele. O Marcinho, que eu falei que deveria ficar no Cruzeiro, eu acho que a sua permanência está ameaçada no Cruzeiro, até porque desde o início da temporada ele nunca conseguiu se firmar, fazer uma sequência de resultados positivo, então não acho que o Marcinho seja tão garantia assim para o próximo ano, há uma possibilidade dele sair. Giovanni Piccolombo, que tem o seu contrato se encerrando no final da temporada, deve ter o seu vínculo renovado com o Cruzeiro, até porque se tornou titular com o nosso treinador. Marco Antônio deve ficar, Claudinho deve ficar por ser um jogador jovem, por ser um jogador versátil, acredito que ele fique. O Wellington Ney, se não tiver problemas de lesões, daqui até o final do ano deve ficar. Bruno José deve ficar, Felipe Augusto deve sair. Na última lista eu falei que o Keké dependeria muito, mas eu acho que o Keké também deve sair do Cruzeiro no final do ano, não mostrou tanto talento assim. O atacante Marcelo Moreno, que eu falei que deveria ficar, também acho que a sua permanência estaria ameaçada no Cruzeiro, até porque o Moreno tem bons momentos, mas tem mais maus momentos no Cruzeiro do que bons. É um atacante nato, é o único cara ali da área que sabe realmente fazer gol. Então, acho que o Marcelo Moreno vai ficar na dúvida, vai depender muito da temporada dele daqui até o restante da temporada. Porque se os números do Moreno não forem bons e aparecer uma oportunidade, tenho certeza que o Cruzeiro não deve fazer grandes esforços para segurá-lo. Temos Rafael Sobis, vai se aposentar, o Thiago deve ficar e o atacante Eduardo deve sair do Cruzeiro. Isso mesmo, atacante Eduardo Velocista não conseguiu se firmar. Atacante Zé Eduardo, Renato, também é outro atleta ali que não sabemos se ele vai ficar. Vai depender muito do final da temporada. Mas se a temporada acabasse hoje, não acredito que o Zé Eduardo ficaria para a próxima temporada. Lembrando a vocês, galera, é uma lista atualizada de possíveis dispensas do Cruzeiro para o ano de 2022. Alguns podem ficar, outros podem sair. Mas com certeza muitos jogadores vão sair deste atual elenco. Jogadores vão ser dispensados e outros que eu falei para vocês que podem ficar, alguns também vão sair. Por quê? Porque talvez apareça propostas por esses jogadores que conseguiram desempenhar um bom futebol neste ano. Então não se surpreenda se estes atletas também saírem do Cruzeiro, pelo menos uma parte deles.
Olha só, nação, algumas equipes já entraram dentro de campo, mas o Cruzeiro só vai entrar amanhã. Algumas equipes que estão disputando o G4 já fizeram a sua pontuação necessária. Curitiba, Botafogo, todos conseguiram conquistar mais 3 pontos, mas há 2 posições ali no G4 que ainda estão, podemos dizer assim, na competição. É o Goiás, que empatou na última rodada, tem 52 pontos. O Avaí, que vai enfrentar o Cruzeiro, que tem 50 pontos. Em quinto tem o CRB, também com 50. Em sexto, o Vasco, com 46. O sétimo, o Guarani, também com 46. E depois vem CSA, Náutico, Sampaio Correia, Vila Nova e Cruzeiro na 12ª colocação com 39 pontos. Se vencermos, chegamos a 42 e podemos ocupar até ali a 10ª colocação, que hoje é ocupada pelo Sampaio Correia. Renato, se o Cruzeiro vencer o Avaí, o que acontece na tabela? Olha, a gente pode ficar até mesmo 10 pontos da zona de rebaixamento, que hoje é a preocupação maior da torcida do Cruzeiro, a zona de rebaixamento. Então, ficamos 10 pontos e praticamente excluímos esta possibilidade de ser rebaixados. E sobre o acesso, eu nem sequer penso nisso. Mas se o Cruzeiro vencer, galera, ficamos a 8 pontos do Avaí, que é o 4º colocado, e ficamos a 10 pontos do Goiás, que é o 3º colocado. E ainda vão faltar mais ou menos ali 7 partidas para serem disputadas. Você aí de casa ficou iludido? Eu? Iludido? Não. Você aí de casa que está iludido. Eu não. É um confronto muito difícil. O Cruzeiro não vence o Avaí há muito tempo. Perdeu para o Avaí no primeiro turno. É uma equipe complicadíssima e que vai para cima do Cruzeiro. Mas o Avaí também vai ter que entender que vai pegar uma equipe cascuda. Que vai pegar uma equipe que quer vencer. Uma equipe que com o Vanderlei Luxemburgo tem outra cara. É uma equipe que dificilmente perde neste Campeonato Brasileiro. Se o Vanderlei tivesse chegado no primeiro turno, nós estaríamos fazendo uma campanha para subir, para ficar entre os 4 colocados. Mas infelizmente o nosso treinador chegou tarde demais. Confio no trabalho dele e confio que o Cruzeiro pode trazer um resultado positivo para casa. Cruzeiro, me faça um favor, ou ganha ou perde. Não empata mais porque eu não aguento, eu não tenho cabeça mais para empatar. Arrisca tudo, se der certo você ganha, se der errado você perde. Mas não volta para casa com empate não, porque eu não aguento mais empatar. Olha só, era tudo planejado para que nesta semana já começasse o pagamento dos salários por parte dos funcionários e também dos atletas. Lembrando a vocês, o pessoal do All Sport trouxe a informação de que o Cruzeiro planeja pagar pouco menos de 50% dos salários atrasados. Mas lembrando, todo mundo fala que a dívida do Cruzeiro total é de 9 milhões de reais. Porém, esses 9 milhões de reais também valem da temporada de 2020. Muitos jogadores nem sequer mais estão aqui na Toca da Raposa. E eu não acho que o Cruzeiro vai priorizar a temporada de 2020, até porque já passou há muito tempo. Se você for reduzir ali a temporada 2020 só para a temporada de 2021, o valor da dívida do Cruzeiro deve ser de uns 6, 7 milhões de reais na folha salarial. E aí nós vamos ter um adiantamento por parte dos empresários que vem nos ajudando desde que o ano começou. O Cruzeiro não consegue se sustentar por si só e o Sérgio sempre tem que recorrer aos empresários. Se não fosse ele, se não fosse os mecenas do Cruzeiro, meus amigos, a situação seria muito pior. Estaríamos ali à beira de fechar as portas se não fosse os mecenas. E o próprio Pedro já falou, eu não vou abandonar o Cruzeiro. E Pedro, muito obrigado, cara. A torcida do Cruzeiro te deve demais, entendeu? Porque você é cruzeirense, mas você não tem obrigação nenhuma de tirar dinheiro toda hora e ficar ajudando o Cruzeiro. E mesmo assim você tem feito sempre o esforço. Tanto você quanto o Regis Campos, da empreendedora Encamp, vem nos ajudando demais e vem nos salvando. Galera, se não fosse essas pessoas, a situação estaria muito mais complicada. E eu vou até lembrar aqui para vocês as palavras do Sérgio Santos Rodrigues em entrevista ao jornal mineiro O Tempo. Olha só as palavras dele. A dívida é de 9 milhões de reais. Quitar tudo eu acho difícil, mas a ideia é amenizar uma boa parte até agora. Algumas pessoas comentaram que chegou a 6 meses de atraso, mas isso não teve problema parcial. A gente espera resolver parcialmente esta semana para tentar fazer isso o quanto antes, afirmou o presidente do Cruzeiro na entrevista. Ou seja, ele fala de 6 meses, mas isso aí é dos jogadores que estão aqui desde 2020. Devem sim ter 6 meses de atrasos salariais. Mas a maioria, do restante ali do elenco do Cruzeiro com certeza não chegou a tanto assim. De acordo com a fonte ligada na Toca 2, dentro do CT de treinamento do Cruzeiro, onde os jogadores do time principal treinam, o pagamento fracionado não está contemplando todos os funcionários e está desagradando por lá.
mas vamos combinar, ninguém vai querer receber valor parcelado, mas também ninguém vai querer ficar sem receber. Tenho certeza que o pessoal vai ficar trabalhando. E Renato, tem medo de uma outra greve? Galera, pode acontecer? Pode. Mas a minha tranquilidade é porque o Pedro Lourenço veio a público e falou que vai ajudar o Cruzeiro até o final do ano. Mas lembrando, é a última vez que isso vai acontecer, até o final do ano. Se a SAF não sair, eles não vão colocar mais dinheiro no Cruzeiro. Explica melhor essa história, Renato. É simples. Eles colocam dinheiro no Cruzeiro porque sabem que o Cruzeiro pode reagir. Se a SAF não sair, meus amigos, o Cruzeiro não consegue reagir. É tipo, praticamente fecha as portas. Não tem condições financeiras de se sustentar. É virar tipo uma portuguesa da vida. Então, por isso, nós abraçamos na SAF, porque sabemos desta possibilidade. E os empresários estão confiantes na SAF, porque se a SAF não dá certo, o que não vai acontecer, pelo amor de Deus, aí sim as coisas ficariam de mal a pior, muito pior do que já está neste momento. Vamos torcer, nos apegar o máximo possível de que a SAF é a solução do Cruzeiro, e realmente é a solução. Vamos aguardar, porque dezembro para janeiro está chegando e um novo ano vai começar. Seguinte, nação, quem é que se lembra do jovem atacante Marcelo, aquele jogador que se destacou nas categorias de base do Cruzeiro? Era sim um jogador que era considerado uma das grandes promessas do Cruzeiro, mas na época que era a vez do Marcelo subir, nós tínhamos uma diretoria que não priorizava tanto assim as categorias de base, priorizava mais os jogadores com renome. Por exemplo, a gente em 2017 e 2018 tinha um time muito forte. É um time que pouquíssimas vezes dava oportunidade para os garotos das categorias de base. Você podia contar no dedo, que era um ou dois que recebiam oportunidades durante o ano. E o Marcelo ficou de fora desta lista de jogadores que receberam a oportunidade. É um atacante que conseguiu a sua rescisão de contrato, não pertence mais ao Cruzeiro e ainda cobra na justiça cerca de R$700 mil da Raposa. Um valor que me surpreendeu. Por quê? Porque é um atleta das categorias de base, praticamente. Quando ele chega para o principal, ele só joga emprestado por outras equipes. E ainda assim ele vai na justiça e cobra R$700 mil. Vamos aguardar. A rescisão dele já está no bid da CBF, não é mais jogador do Cruzeiro. E sobre este processo, com certeza vai ser mais um que vai ser colocado no final da fila. Ele deveria ter feito isso em 2019, lá para o início de 2019. Agora ele vai ter que entrar no final da fila de times que processam o Cruzeiro. Então é isso, família. Desde já agradeço a todos vocês aí de casa pela participação especial em mais um vídeo do nosso canal. Se você gostou, não se esqueça de deixarem o seu gostei e também de se inscreverem aqui no nosso canal caso não forem inscritos. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Fui!